Olá, 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 olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à terceira aula da Semana Bipro. Essa é uma aula muito especial porque aqui eu vou te apresentar o meu método de edição no Lightroom e no Photoshop. Etapa por etapa, o método que eu desenvolvi ao longo desses 11 anos de trabalho e que funciona para qualquer tipo de fotografia. Seja fotografia de eventos, de estúdio, externa, newborn, paisagens, gestante e até fotografia pet e muito mais. É um método de edição que já foi testado e validado por mais de 30 mil fotógrafos de todos os cantos do Brasil e do mundo também. Fotógrafos que fizeram meu curso completo, o Bipro Online. Fotógrafos iniciantes, fotógrafos experientes, de cidades grandes, cidades pequenas, estão usando esse método e obtendo resultados incríveis. Eles estão conseguindo usar o grande poder da edição de imagens para diferenciar o seu trabalho, se destacar no mercado e conquistar cada vez mais clientes. Como o Gisélio, que conseguiu aí comprar um terreno, um carro, conquistou a própria casa e alcançou o reconhecimento que ele sempre sonhou em ter do trabalho dele aí nas redes sociais. Dá só uma olhada. Eu trabalhava numa empresa de ônibus e não estava tão feliz com aquela rotina do trabalho. Foi quando eu resolvi pedir minhas contas, comprei uma câmerazinha cropada e junto com minha esposa viajamos para a Europa, tentar a vida por lá. Só que na época a Europa também estava numa crise e voltamos sem grana e sem emprego. Só me restava essa câmera na mão. Só que eu não estava conseguindo entrar no mercado de trabalho e muito menos me manter da fotografia. E aí foi quando vi um curso do Bipro, do Rafael, e aí resolvi fazer. E em 2 meses já tive o retorno, 100% do curso. E galera, para você ter ideia, eu não sabia nada de Photoshop. Viu? Só trabalhava um pouquinho no Lightroom. Photoshop era o bicho de 7 cabeças. Consegui aumentar o valor do meu trabalho, consegui pegar novos clientes, consegui minha casa própria, consegui terreno, consegui ter câmeras de backup. Essa é a terceira aula da Semana Bipro e se por acaso você chegou direto aqui e ainda não sabe direito o que é a Semana Bipro, eu te explico. Você está no maior evento online e gratuito de edição de imagens da internet toda. Aqui eu estou compartilhando o meu fluxo de trabalho e de edição e ensinando como que você pode transformar sua fotografia através do Lightroom e do Photoshop para alcançar aí o diferencial que você sempre buscou para suas fotos. E antes de mais nada, eu recomendo fortemente que você assista as 2 aulas anteriores, porque a Semana Bipro encerra agora já no domingo e essas aulas vão sair do ar e você pode acabar perdendo esse conteúdo incrível. Aqui em cima desse vídeo tem um menu onde você pode acessar cada uma das aulas da semana enquanto elas ainda estiverem no ar. Na primeira aula, eu falei sobre os pilares de uma boa pós-produção e também ensinei 3 técnicas que eu uso diariamente quando eu estou trabalhando no Lightroom. Já na segunda aula, eu mostrei as principais ferramentas que você deve dominar no Photoshop para fazer uma boa edição. E antes da gente entrar aqui no conteúdo da aula de hoje, eu gostaria de fazer um agradecimento super especial aí a todos vocês que estão participando aqui e lá no grupo do Facebook da Semana Bipro. Fotógrafos de todos os lugares do mundo estão participando, postando fotos, deixando depoimentos, publicando sobre o evento aí nas redes sociais. Então saibam que isso é muito importante para mim e para todos nós da equipe Bipro aqui. Então, muito obrigado. Se você ainda não está lá no grupo, aperta no botão que está aqui próximo desse vídeo, porque o grupo também fica disponível só até domingo e lá você pode tirar suas dúvidas, pode interagir com os outros participantes. E eu também preciso lembrar que a Semana Bipro não acaba aqui nessa aula, tá? No domingo nós temos a última aula que vai ser ao vivo e eu vou recapitular as aulas anteriores e ainda vou tirar as dúvidas de vocês ao vivo. Então já anota aí no seu celular. No domingo, às 20 horas no horário de Brasília, aqui mesmo na página da Semana Bipro. Agora, eu quero responder uma das perguntas que eu mais recebi nessa semana, que é o seguinte: Rafa, eu só tenho o equipamento básico ou eu só tenho a lente do kit? Eu preciso ter um equipamento top para alcançar bons resultados na edição? E a resposta é não, claro que não. Primeiro que você não precisa nem mesmo ter uma câmera. Muitas pessoas começam na fotografia sem ter câmera, trabalhando com edição de imagens ou até como auxiliar de outros fotógrafos. Inclusive, foi exatamente dessa forma que eu comecei
e também como é o caso do Paulo Cavalcante, que logo depois de fazer o curso foi contratado. Dá só uma olhada. Eu fiz num momento delicado, onde eu estava desempregado, e quando eu terminei de fazer o curso, eu fiz um portfólio, levei um estúdio e fui contratado de cara. E aí, depois você pode comprar então o seu equipamento e começar a fotografar se quiser. E mesmo com equipamentos básicos, você pode sim conseguir resultados incríveis com a ajuda da edição. Uma Canon T3, por exemplo, e uma lente do kit a 18-55mm já são mais do que o suficiente para você conseguir fazer belas imagens. Dá só uma olhada nessa foto que eu fiz aqui com uma Nikon D7000 e a lente do kit a 18-55. Esse é o antes e esse é o depois da edição. Agora, olha essa outra aqui que eu fiz com uma Canon XT e uma lente 50mm. Uma câmera aí que já tem mais de 15 anos da sua data de fabricação. Dá pra ver que as fotos originais apresentam um resultado até que simples, mas quando a gente faz uma boa edição, nós podemos transformar isso em grandes fotos. Lembre-se disso. Definitivamente não importa o equipamento que você possui. A edição vai sim ajudar você a elevar o nível de qualidade do seu trabalho e você pode conseguir resultados melhores do que muitos fotógrafos que têm um equipamento superior ao seu. Então agora chegou a hora de eu te mostrar o passo a passo completo do meu método de edição. Vamos lá! Lembra que na segunda aula eu falei sobre os 3 pilares do Photoshop? Pois é, agora é o momento da gente organizar esses pilares dentro de um fluxo de trabalho. Ter um fluxo de trabalho organizado e com etapas bem definidas é extremamente importante. É um processo que vai trazer um padrão para o seu trabalho. Um padrão de retoque, um padrão de cores, um padrão de qualidade nas suas fotografias. Ter as etapas bem definidas vai trazer também um padrão de tempo que você leva para finalizar uma edição de um trabalho ou de uma foto. Só que essas etapas elas devem seguir uma sequência correta e produtiva, que usem as melhores ferramentas e as melhores técnicas e que oferecem um resultado ótimo dentro de um curto espaço de tempo. E também permitam, claro, que você seja criativo e fique feliz aí com o resultado. E é sobre tudo isso que se trata o meu método. Você aprimorar a qualidade da sua fotografia, alcançar os resultados que você deseja para o seu trabalho e também otimizar o seu tempo. Eu tiro a foto pensando na edição e coisas... Uma foto que eu demorava 2, 3 horas para editar, o Rafa ensina como fazer em 5 minutos. É uma coisa surreal. E hoje eu posso falar que eu tô satisfeita com o meu trabalho, que eu tô orgulhosa do meu trabalho, porque eu vejo a foto finalizada e falo assim, caramba, fui eu que fiz isso. Então agora a gente vai entrar no método e esse método vai utilizar então os 2 softwares, tanto o Lightroom quanto o Photoshop. E eu dividi esse processo então em 7 etapas. E eu vou te mostrar cada uma delas aqui agora, além de dicas práticas para você já conseguir sair aplicando no seu trabalho. Então vamos lá. A primeira etapa é a revelação no Lightroom. E essa é a única etapa do processo que vai acontecer dentro do Lightroom. As outras 6 etapas acontecem dentro do Photoshop. Nessa primeira etapa da revelação, o nosso objetivo principal vai ser buscar melhorar as cores e a luminosidade da imagem. Você também pode fazer algumas correções, como retirar o ruído, colocar uma vinheta, trabalhar com a nitidez, mas o principal é você melhorar as luzes e a cor de uma maneira geral. E aqui eu trouxe alguns exemplos de revelação para te mostrar, para você ver que nessa etapa do processo a foto já evolui bastante, mas ainda existem várias outras etapas que a gente precisa trabalhar. E aí é importante então que você lembre do que nós vimos na primeira aula, onde nós falamos do Lightroom e eu trouxe técnicas importantes de revelação dentro dele. Então vamos ver esses exemplos aqui agora. Olha só, nessa primeira imagem aqui eu já tenho toda a edição feita, todas elas separadas em camadas, e eu vou começar aqui te mostrando então a diferença que a revelação do Lightroom causa na imagem. Olha só como a gente consegue trazer mais brilho, trazer mais cores, trazer uma saturação maior
e toda a luminosidade da imagem fica mais equilibrada. Olha esse outro caso aqui, onde eu já fiz uma alteração de cor um pouco mais intensa usando as ferramentas de colorização do Lightroom que a gente viu na primeira aula. E eu transformei aqui nesse caso o verde num roxinho. Mas olha também como os olhos dela estão mais claros devido a um trabalho de degradê, uma revelação localizada ali, trazendo mais luz para os olhos. Nesse caso aqui, eu trouxe mais azul, né? Mais cores para a imagem. Olha só como o azul ficou mais evidente e o tom da pele também, que estava um pouco claro demais, agora está num tom um pouco mais natural. E por último, nesse caso aqui, olha só como era a foto original, né? Tava muito clara, com cores muito fracas, sem saturação, pouca beleza, digamos, nessa imagem aqui. E olha o grande poder que a revelação tem de intensificar essas cores, intensificar o contraste e trazer uma densidade maior para a fotografia. As pedras ficaram com uma cor mais interessante, a pele e até mesmo a água aqui no fundo. Olha só. E agora nós vamos para a segunda etapa do método BIPRO, que é a limpeza de cena. Limpeza de cena basicamente é você procurar remover todos os objetos e elementos que são indesejados na sua composição. Carros, motos, pessoas, postes, fio de luz, às vezes uma lata de lixo, às vezes uma mochila que fica aparecendo no fundo. Tudo isso são coisas que não contribuem para a composição da imagem, não contribuem para a estética da fotografia e que, se você não conseguiu retirar lá no momento de fazer a foto, é importante que você faça aqui na edição, logo no começo, no momento que você traz essa foto para o Photoshop, tá? Então agora aqui, todas as próximas etapas já são dentro do Photoshop. Eu trouxe alguns exemplos aqui também de limpeza de cena. Olha só, aqui a foto já revelada pelo Lightroom, mas olha só como passou um carro lá bem na hora e, obviamente, não é legal deixar esse carro na cena. Então você vai usar aí as ferramentas do Photoshop, como o carimbo, o band-aid e também o selecionar e mascarar, que nós vimos na aula anterior, na aula 2, onde você recorta uma área da imagem e coloca em cima da área que você quer corrigir e usa as máscaras ali para fazer uma mesclagem perfeita. Foi exatamente dessa forma que eu fiz nessa foto aqui e olha só como a correção ficou perfeita. E aqui também, nesse caso, é um fundo de estúdio, onde apareceu ali a luz e o tripé. E às vezes a gente até pode deixar esses elementos na composição, mas nesse caso aqui eu acho que realmente não estava contribuindo. E aí, então, eu usei exatamente essas ferramentas, o carimbo, o band-aid e as máscaras para conseguir remover e deixar um fundo mais neutro, beleza? E a terceira etapa do método BIPRO é o retoque. É nessa etapa que nós vamos fazer alguns retoques na pele, alguns retoques no cabelo e às vezes até nas roupas, procurando harmonizar, deixar um pouco mais uniforme e também evidenciar aí os traços das pessoas. E muitas vezes também a gente precisa fazer algumas correções, retirar alguns detalhes que não estão contribuindo ali para o aspecto geral da pele. Muitas vezes também tem micro variações de luminosidade, ou seja, pequenas manchas de sombras que não contribuem para o aspecto da pele e que é importante que você uniformize. E existem uma série de técnicas para você trabalhar na pele. Você pode usar as ferramentas que são muito semelhantes até às ferramentas que a gente usa para fazer a limpeza de cena, só que nesse caso aqui, quando você vai trabalhar na pele, você vai trabalhar com o aspecto da pele, é importante que você faça isso com mais detalhe e com mais cuidado. Existe uma técnica também que é a melhor técnica possível, a mais importante que você precisa dominar, que se chama separação de frequências. Essa técnica, ela separa a textura da pele dos tons e das manchas, para que você consiga retocar a pele sem retirar a textura, que é justamente o que dá a naturalidade para a pele. Então você tem que tomar esse cuidado para não fazer aquele retoque que fica muito forte, que fica com aspecto de pele de cera. Isso não é legal e é muito comum da gente ver por aí. Então nós precisamos tomar esse cuidado nesse momento da edição, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos de retoque
para você ver, tá? Tanto na pele, quanto no cabelo, quanto na roupa também. E eu vou trazer também aqui um exemplo de como fazer isso usando as ferramentas básicas do Photoshop. Porque a técnica de separação de frequências é uma técnica mais extensa, que eu preciso de mais tempo para explicar e a gente não teria esse tempo disponível aqui. Para você ter uma ideia, dentro do Bipro nós temos um módulo inteiro com várias aulas simplesmente para explicar essa técnica no detalhe, no seu passo a passo. Então aqui a gente vai falar das ferramentas mais básicas, mas saiba que dentro do Bipro você vai aprender a fundo a técnica de separação de frequências, ok? Vamos lá, olha só. Vamos ver essa foto aqui, ó. A gente está então com a revelação do Lightroom. Nessa foto aqui, a segunda etapa, que é a etapa da limpeza, nós não temos porque simplesmente não tinha o que limpar, tá? Então não é sempre que você vai precisar fazer todas as etapas, você precisa identificar o que precisa na foto que você está editando. E olha só, aqui está o retoque. Eu vou aproximar aqui e vou tirar e colocar a camada. Olha só, tinha um fio de cabelo na testa, tinha alguns detalhezinhos aqui na pele, que geralmente a maquiagem já esconde bastante, mas que quando não esconde, nós precisamos retirar isso usando a edição. Mas olha também não só os detalhes e o fio de cabelo, olha como o aspecto geral da pele fica mais uniforme quando a gente faz esse retoque. E isso é muito interessante de ser feito. Olha só nesse caso aqui. Esse é o antes, tá? Então já existe uma maquiagem que já melhora bastante o aspecto da pele para fotografia, mas sempre acaba sobrando alguns detalhes, uma olheirinha, coisas que a gente pode trabalhar e que dão um resultado muito bom. Então olha só, esse é o depois e esse é o antes. E olha só como nesse caso aqui também eu trabalhei no cabelo, porque tinha bastante vento no dia e aí acaba que vai dando um frizz no cabelo ali e geralmente as pessoas não gostam disso, então a gente procura retirar. E a mesma coisa aqui na roupa. Quando a roupa acaba ficando um pouquinho amassada, a gente pode usar as mesmas técnicas de retoque para retirar esses amassados, tá bom? Mais um exemplo aqui, mais leve, olha só. Simplesmente alguns retoques. E aqui é o exemplo que eu quero usar para mostrar para você como que dá para fazer isso usando ferramentas básicas, como por exemplo aqui o pincel de recuperação. Essa ferramenta ela é muito semelhante ao carimbo, onde você precisa segurar o Alt, capturar uma área da imagem que está boa, uma textura que está boa, e aí você vai pintando sobre a textura que precisa de correção, né? Então tem umas linhas aqui, muitas vezes marcas de expressão, a gente acaba removendo ou suavizando, né? E é muito importante que você seja bastante criterioso aqui, né, para não fazer aquele retoque forte que eu comentei. Ah, e é muito importante que você também procure identificar o que são marcas e detalhes que são permanentes da pessoa e aquelas que são mais temporárias, porque geralmente as marcas permanentes a gente não remove porque fazem parte da característica da pessoa. Você pode até suavizar, mas não é legal remover a não ser que a pessoa peça para você. Agora, as marquinhas mais temporárias, cravinhos, espinhas, isso a gente pode remover sem problema nenhum, tá? Então vamos lá. Pronto, olha só, nessa primeira etapa aqui eu já consegui remover bastante desses detalhes da pele. E eu ainda posso pegar uma outra ferramenta que se chama pincel de mistura, que está aqui no grupo das ferramentas do pincel e que serve para uniformizar a pele. É importante que você tome cuidado porque essa ferramenta aqui ela retira a textura, tá? Então o ideal é você usar ela em conjunto com a técnica de separação de frequências para preservar a textura, mas você pode também passar levemente diretamente aqui na pele, que ela vai fazer um trabalho legal. Só tem que cuidar realmente para não passar do ponto. Olha só. E aí a gente tem então o antes e o depois aqui do retoque da pele. Bom, agora nós vamos para a quarta etapa do método Bipro, que se chama Dodge and Burn, ou luzes e sombras. Nessa etapa, o nosso objetivo vai ser criar volume e profundidade na imagem através de luzes e sombras. Ou seja,
nós vamos clarear algumas áreas da imagem e vamos escurecer outras áreas a fim de gerar esse volume. E existe uma série de técnicas para fazer isso, mas a que eu vou mostrar para você aqui hoje é uma bem simples, mas que gera um ótimo resultado. Então, antes da gente entrar na técnica, eu quero te mostrar o antes e depois que ela gera. Olha só. Nessa foto aqui, a gente está então com a revelação do Lightroom, o retoque, né? Não teve a etapa da limpeza, porque também não tinha o que limpar aqui nessa foto, mas agora veja só a etapa das luzes e sombras. Olha para a pele, olha para a roupa, olha para o cabelo, olha o volume que a gente consegue trazer simplesmente clareando e escurecendo de uma maneira bem precisa. Olha só, antes e depois. Olha nessa outra foto aqui o resultado incrível que dá. Primeiro de perto aqui na pele, antes e o depois. E olha de maneira geral como a gente consegue trazer mais volume. Parece que a foto fica até um pouco 3D, sabe? Olha só. Olha o chapéu aqui, como ele ganhou um volume legal. Olha o cabelo e até mesmo a flor aqui, ó. Então, a técnica que a gente vai usar aqui para fazer o Dodge and Burn é muito simples. Olha só. Primeiro, eu vou criar uma nova camada vazia aqui, clicando nesse botão ao lado da lixeira. Eu vou pegar o pincel aqui, que tem a tecla de atalho letra B, e vou selecionar o preto e branco aqui nas cores de primeiro plano e plano de fundo. Se você tiver com outras cores selecionadas, basta você apertar a tecla D no teclado, que automaticamente vai para preto e branco, ok? Com o preto, eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar os contornos da pele, do rosto, do corpo. Olha só, você pinta os contornos. O objetivo do preto é sombras, é gerar profundidade. E aí então a gente escurece os contornos. Geralmente são as partes que já são um pouco mais escuras naturalmente, tá? Eu estou pintando bem forte aqui, que é para você ver onde você deve pintar. E depois a gente vai baixar a opacidade. E a gente vem aqui então para os contornos dos braços também, das pernas, para gerar essa profundidade. E depois eu aperto X para pegar o branco, né? O X inverte uma cor pela outra aqui. E agora eu vou pintar então onde eu quero gerar volume, que geralmente é nas áreas que já são mais claras, nas partes mais destacadas, mais salientes do rosto e do corpo. Olha só, a pintura deve ficar mais ou menos nesse formato aqui. E aí agora então, o que a gente vai fazer? Eu vou mudar o modo de mesclagem dessa camada de normal para sobrepor. Quando eu mudo, automaticamente a forma como esse preto e branco interagem com a camada de baixo já muda. Olha só como agora eu tenho mais isso no formato de luz e sombra mesmo. E aí eu só preciso então baixar bastante aqui a opacidade para ter um efeito mais de acordo com o que eu estou buscando. E aí olha só, antes e depois. Olha como a pele ficou com volume e profundidade. Olha como agora parece que está quase descolando da tela ali esse efeito. Fica muito, muito, muito legal e eu faço isso em todas as minhas fotos. Por isso, essa é a quarta etapa aí do método BiPro. Bom, a quinta etapa é a colorização avançada. Nós já fizemos a colorização inicial lá na primeira etapa, que acontece no Lightroom, e isso já causa um grande resultado, já dá um grande efeito. Mas nessas etapas aqui mais finais da edição dentro do Photoshop, tem a etapa também da colorização mais detalhada ou mais avançada, onde nós vamos utilizar as camadas de ajuste que nós vimos na aula número 2 da semana BiPro. Nós vamos usar o equilíbrio de cores, o cor seletiva e até o HSL para trazer uma colorização ainda mais bonita para a nossa foto. Então olha só, estou com dois exemplos aqui. Um, onde eu usei matiz, saturação e o cor seletiva. Olha só, essa é a colorização que veio lá do Lightroom. Mas olha como a gente pode deixá-la ainda mais avançada com essas camadas de ajuste. E aqui nessa imagem também, olha só, essa é a colorização que veio lá do Lightroom. E com camadas de ajuste a gente consegue deixar ela ainda mais evidente, ainda mais bonita. E a sexta etapa do método BiPro são os efeitos. Existem uma série de efeitos que você pode aplicar na sua fotografia
que vão trazer ainda mais beleza e ainda mais um diferencial para ela. Você pode trazer efeitos de luz, efeitos de sobreposição, um filtro de pintura a óleo, por exemplo, tudo isso com o objetivo de tornar sua fotografia ainda mais artística. Olha só nesse caso aqui como eu trouxe um efeito de sobreposição de bokeh, que são aquelas bolinhas de luz que ficam desfocadas. Olha só, eu já tinha um pouco disso na imagem original, né? São as luzes da cidade. Eu resolvi evidenciar ainda mais esse efeito, trazendo novas luzinhas aqui. Olha só, ficou incrível, parece até que ela está olhando ali para as luzinhas. E olha só como nesse caso aqui eu aproveitei essa região que tinha aqui no teto desse ambiente, que estava entrando luz, e eu coloquei um brilho azul lá para deixar esse efeito ainda mais evidente e mais legal. Olha só, escureci um pouco o chão e trouxe um brilho azul vindo daquela região lá. Ficou incrível, olha só. E olha só esse exemplo aqui ainda de efeitos, onde eu trouxe um brilho do sol vindo lá da esquerda, né? O sol já estava lá, então eu só evidenciei ainda mais trazendo esse brilho. E por último, a última etapa desse método é você fazer a finalização e aplicar nitidez na imagem. E aí eu tenho esse exemplo aqui, ó, onde eu vou aproximar bastante para você ver a diferença que faz uma boa aplicação de nitidez. Olha o antes e olha o depois. A foto parece que agora sim está nítida de verdade, parece que antes ela estava até um pouco borrada. E olha só aqui como nesse caso eu também trouxe muita nitidez e ainda um contraste final. Nesse momento da finalização a gente faz todos aqueles ajustes que a gente ainda acha que precisa, que faltou. Então muitas vezes é clarear um pouquinho a imagem, às vezes é escurecer, às vezes é aplicar somente a nitidez mesmo. Nesse caso aqui eu trouxe um pouquinho de contraste e a nitidez, olha só. Antes e depois. Viu só? A pós-produção é uma construção. São pequenos passos na direção certa aí para você conseguir fazer a fotografia da forma como você quiser. Eu sei que não parece fácil, mas pensa o seguinte, se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo e não seria uma forma de se diferenciar. E ó, chegar num nível de excelência em qualquer profissão vai exigir muito estudo, muita prática e investimento também. Na fotografia não é diferente. Isso é o que vai te diferenciar dos seus concorrentes, vai fazer você se destacar na sua região e a forma como você lida com a fotografia e gera valor para o seu trabalho, com certeza vai se refletir nos resultados que você vai ter daqui para frente. Lá no curso BPRO Online, que é o meu curso mais completo, nós vamos iniciar uma jornada juntos em busca dessa evolução profissional. E você não precisa se preocupar, tá? Mesmo que você não saiba absolutamente nada de Lightroom, nada de Photoshop, você tem as mesmas chances que todo mundo de alcançar esses resultados. Na verdade, o fato de você não saber muito sobre esses programas pode até ser uma vantagem para você, porque você vai acabar não tendo muitos vícios errados que a gente vê as pessoas ensinando por aí na internet às vezes. Lá no BPRO, cada uma das etapas desse processo tem um módulo inteiro, com várias aulas para te ensinar o passo a passo da maneira mais detalhada possível. Eu sei que você pode achar aí que eu tô falando isso porque eu já domino essas técnicas e essas ferramentas e que para mim é fácil. Mas sobre isso, eu tenho que te dar um conselho. Eu também tive que começar em algum momento. Lembra que eu te falei lá na primeira aula? Eu comecei do zero. Eu estudei, me dediquei, diferenciei o meu trabalho e passei a viver de fotografia. E se eu conseguir, se mais de 30 mil fotógrafos já aplicaram esse método, passaram pelo meu curso completo e estão conseguindo esses resultados, você também consegue. Depende só de você. O que você precisa fazer é buscar formas de mostrar para o mercado que você não é só mais um fotógrafo fazendo mais do mesmo. Mostrar que você é um profissional sério, com trabalho especial, que só você faz e que vale o valor que você acha justo cobrar por ele. Ó, e nesse exato momento eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão participando da Semana BPRO que querem se matricular na próxima turma do curso completo, que vai abrir as inscrições agora na próxima segunda-feira. Então, eu vou dar alguns detalhes do que vai acontecer nessa próxima turma e que vai ser diferente de todas as outras. Mas antes, eu quero te dizer, o que você fez até hoje na sua carreira em fotografia te trouxe até aqui. Mas é o que você vai fazer daqui para frente
que vai dizer como a sua vida profissional vai estar daqui a poucos meses e até mesmo daqui 1, 2 ou 3 anos. Então, a partir de agora, eu acredito que você tem 3 opções e uma escolha a fazer. A primeira opção é ignorar completamente tudo o que você viu durante essas aulas aqui da Semana Bipro e continuar exatamente como você está. A segunda opção é buscar formas de aprender sozinho tudo o que eu te apresentei aqui, procurando na internet, assistindo tutoriais, lendo livros, e tá tudo bem. Só que o único problema dessa opção é que assim você vai acabar levando muito tempo e vai aprender, infelizmente, muita coisa errada. E a terceira opção é você vir junto comigo nessa próxima turma do Bipro Online, e para isso você precisa fazer o seguinte passo a passo. Primeiro, entrar no grupo VIP de WhatsApp, tá? Aqui perto desse vídeo vai ter um link para você entrar no grupo VIP de WhatsApp que nós criamos para quem quer se inscrever nessa nova turma. Aperta nesse link e entra no grupo para você receber todas as informações e o link de inscrição em primeira mão na segunda-feira. Segundo passo, marque na sua agenda a nossa aula número 4. Nesse domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, nós vamos ter a aula número 4, que vai ser a aula de encerramento da Semana Bipro e vai ser ao vivo. Lá, a gente vai revisar todos os conteúdos que nós vimos essa semana e eu vou passar todos os detalhes sobre a próxima turma do Bipro Online completo. Eu vou falar sobre o custo, as formas de pagamento, garantia, o conteúdo, os módulos e tudo o que você precisa saber. Mas o que eu posso te adiantar já é que essa turma vai ter algumas surpresas muito especiais e quem se inscrever no primeiro dia de inscrições, na segunda-feira mesmo, vai conseguir entrar com um desconto no valor da inscrição. E além disso, os primeiros inscritos vão receber alguns bônus incríveis que vão tornar a experiência aí com o curso ainda melhor. Mas, para você ter acesso a todos esses benefícios, é essencial que você esteja no grupo de WhatsApp, beleza? E lembrando também que essa é a última chance de você assistir às aulas que você ainda não viu aqui da Semana Bipro ou rever essas aulas se você quiser. Elas ficam disponíveis somente até domingo, quando a gente fizer o encerramento na aula 4 ao vivo, a Semana Bipro vai sair do ar e a gente começa então um novo capítulo juntos na família Bipro. Tá bom? Eu te vejo na aula 4, depois eu te vejo na turma do Bipro. Até lá, tchau, tchau. Eu fui para um ramo de carros, né? Eu ganhava uns 12, 13 mil por mês, assim. E aí o meu objetivo era bater o faturamento igual ao salário que eu tinha. E um mês retrasado eu ultrapassei esse valor, assim. Eu comprei o curso em janeiro, em março eu comecei a ter cliente, em julho eu troquei de câmera. Comprei a Canon 6D. Hoje a gente só trabalha com fotografia, estamos com o estúdio iniciado, né? Graças a Deus até o final do ano já vai estar completo. Minha agenda foi só lotando de uma maneira que eu tive que dispensar cliente às vezes, porque eu realmente não tinha mais vagas. Se eu não tivesse feito curso, eu não seria ninguém. Ninguém ia me reconhecer, ninguém ia reconhecer minhas fotos, ninguém... Acho que provavelmente eu não estaria trabalhando com fotografia, ainda estaria trabalhando com motoboy. Hoje em dia, graças a Deus, desde o ano passado eu não fiquei um mês sem trabalhar muito, não fiquei um mês sem fazer, não fiz menos de 8 mil reais até hoje. E a minha vida, ela, né, alavancou de uma forma surreal. Acho que em uns 2 meses ou menos, e já tinha muito trabalho, então eu já comecei a aplicar tudo aquilo que eu estava vendo, né? Eu vi que as pessoas me procuravam, até pessoas de outro estado. Eu subi 100% o meu valor de antes do curso para hoje, né? Até para depois, mas eu tenho ficado com a agenda cheia, fechada, 2 meses à frente. Aí de uns meses para cá, a fotografia meio que tá bombando já, sabe? Porque tá surgindo clientes para mim que eu não tô conseguindo encaixar na minha agenda. 4 ensaios por semana. Hoje em dia? Ultimamente. Isso aí, mesmo com a pandemia. Em 3 dias eu fechei 30 ensaios e assim eu fiquei assim impressionada. 3 dias você fechou 30 ensaios? O pessoal procura mesmo pelo meu trabalho, né? Não pelo valor. Na pandemia foi a melhor época da minha vida. Foi a época que eu fiz mais dinheiro na minha vida, de verdade. Em novembro mesmo, que foi o mês do meu ensaio de Natal, foi um mês incrível. Quando eu recebi 12 mil reais, eu acho que eu comentei. Foi o auge para mim receber tanto assim. Foi quando eu comecei a investir na minha câmera 6D Mark II. É surreal o cliente entrar em contato e falar: eu quero você, é diferente. É diferente, a sua foto é um quadro. Quando o cliente fala, a sua foto é um quadro, nossa, eu fico me achando.
começou a aparecer muita gente e minha agenda começou a encher. E aí eu parei para analisar assim, eu falei, velho, falei com minha esposa, não tem condições nenhuma, tipo, manter o Uber e manter a fotografia. E como a fotografia hoje é uma coisa que eu quero para mim, para minha família, é uma coisa que eu gosto, então eu decidi realmente abandonar o motorista de aplicativo, que era o Uber na época, e partir literalmente para a fotografia. Assim, eu tenho muito trabalho, eu falo não para clientes porque eu não tenho agenda.